Tem um estúdio japonês que passou 30 anos fazendo jogos cults, jogos desconhecidos, que ninguém jogava, e um dia o mundo inteiro começou a um masoquismo voluntário por causa deles, a gente pode dizer assim. Eu joguei a grande maioria desses jogos e eu sou um grande fã, e eu vou te contar tudo que a comunidade pensa, incluindo as guerras internas aí da comunidade durante as décadas. Então, seja bem-vindo ao meu guia definitivo da From Software. A From Software existe desde 1986, por incrível que pareça, e muita gente não sabe. Por muito tempo eles fizeram simuladores de mecha, RPGs obscuros de primeira pessoa, Kingsfield é um clássico da From Software, e quase ninguém fora do Japão sabia da existência da From. Mas tudo mudou em 2009 com um jogo que, cara, foi um marco e que veio a ser conhecido depois do sucesso, mas ele é o início de tudo, que é o Demon's Souls. E o Demon's Souls, ele foi criado pelo diretor Hidetaka Miyazaki, o grande Miyazaki, que hoje é muito famoso. E ele pegou um projeto quase cancelado e transformou num dos jogos mais influentes da história, né? Então, o Hidetaka ali, que estava como um programador iniciante dentro da From, não tinha muitos projetos próprios e acabou assumindo esse projeto de última hora e transformou no que transformou, cara. Por incrível que pareça, o Demon's Souls ele não foi tão conhecido na sua época, ele ficou conhecido depois pelos seus sucessores. Demon's Souls foi lançado em 2009 e depois a gente teve o remake, né, da Bluepoint em 2020. E o Demon's Souls ele nasceu de uma aposta. O Miyazaki ele disse: se a morte não fosse punição, que fosse aprendizado. E ele criou um jogo onde você perde tudo ao morrer, mas aprende tudo ao morrer. Isso é muito legal, cara, é um conceito assim que mudou muito a indústria dos games. Então o jogo ele tem um sistema de mundo separado por portal, sem as interconexões, né, que viriam nos próximos jogos, e uma dificuldade que na época parecia muito absurda. Hoje parece que é até gentil, né, comparado às suas sequências. Mas o que a fanbase acha, né? A comunidade trata o Demon's Souls com muito carinho, mas com muita distância ao mesmo tempo, né? Ele é o avô da saga Souls, né? Então ele é respeitado pelo que ele é, mas muita gente que joga Souls nunca jogou o Demon's Souls. Isso mudou um pouco com o remake da Bluepoint em 2020, mas esse remake ele também começou a dividir um pouco a comunidade, porque muitas pessoas gostaram do remake pelos seus gráficos novos, pelo seu visual, que conseguiu manter aquela estética sombria, mas ao mesmo tempo muitos fãs ali mais antigos da franquia não gostaram tanto, tá, do que acabou acontecendo com o remake, das mudanças feitas. Mas enfim, seguindo, a gente teve o Dark Souls 1 em 2011, e Dark Souls 1 é provavelmente o jogo mais importante dos anos 2010 para design de videogames. Ele não é o mais vendido, mas com certeza é o mais amado da franquia. O mundo do jogo ali, ele é construído como a gente pode chamar de uma cebola. Tudo fica conectado em camadas, então ele não tem loadings, a não ser o loading inicial e algumas portas ali, né, com load oculto, mas basicamente tudo fica conectado. Cada talho descoberto acaba sendo uma grande vitória pro jogador, né, porque a dificuldade do Dark Souls 1, ele não tá só nos inimigos e nas batalhas, mas em sim na exploração do jogo, porque você tem que ir muito longe, e aí você tem que voltar em outros lugares mais longe, e se você não tiver os atalhos, cara, isso fica insuportável, porque você tem que enfrentar os inimigos na ida e na volta, então isso fica muito difícil. E o jogo ri de você em muitas partes com a dificuldade dele. O Dark Souls 1 é um dos jogos mais difíceis. A narrativa, ela acaba acontecendo em itens. Então isso é uma coisa que o Miyazaki implantou desde o Demon's Souls. A narrativa ela acontece na descrição dos itens, dos equipamentos, no posicionamento dos inimigos. O jogo ele não se preocupa em explicar muitas coisas. A questão do Souls é mais que você entenda a gameplay, entenda o que está acontecendo ali, mas fique interpretativo, fique no ar, né? E isso é uma coisa que faz parte do jogo e que a fanbase abraçou muito. Dark Souls 1 ele tem um status quase que sagrado na comunidade de Souls. Então qualquer crítica é tratada com suspeita. Se você não curtiu é porque você não entendeu Dark Souls 1. E o único pecado realmente é o FPS horrível na versão original, mas que foi resolvido no remaster. E ele tem alguns dos chefes mais memoráveis. Para alguns, o Ornest e o Smaug são considerados por muito como a melhor boss fight da história dos jogos. Cara, realmente é uma boss fight muito boa. Eu não considero a melhor, tem algumas boas, mas realmente é muito bom
E o veredito da fanbase é, cara, perfeito. Quem discorda tá errado, Dark Souls 1 é o santo graal do Souls, a gente pode dizer assim. Em seguida a gente tem Dark Souls 2, que a gente pode dizer que é o irmão feio, dá pra dizer assim. Por outro lado, Dark Souls 2 acabou ficando muito bom com o tempo. Então, Dark Souls 2, ele é o filho do meio, vamos dizer assim. O Miyazaki, ele não dirigiu Dark Souls 2, quem dirigiu foi o Tomohiro Shibuya e o Yui Tanimura. E, cara, dá pra sentir essa mudança, tá? O mundo, ele não tem uma coerência geográfica do primeiro, então você não tem as áreas interconectadas, você desce uma escada e do nada aparece numa praia, você sobe num vulcão e do nada aparece numa cidade. Então a lore, ela chega até a explicar isso, mas a sensação é que não faz muito sentido, sabe? Então ele tem esse design meio estranho. Mas por outro lado, ele tem as melhores builds da saga, cara. A variedade de builds é a maior da série inteira, inclusive com as DLCs. E tem, inclusive, com a DLC Crawl of the Iron King. E por conta disso, muita gente considera ele o melhor da saga por conta do online, né? Que você faz as builds e joga ali no online. Então o loop de gameplay dele é muito viciante. Então a gente tem, por um lado, as pessoas odiando Dark Souls 2... como o filho mais feio da saga, e por outro, as pessoas endeusando Dark Souls 2 como o melhor jogo. É meio complicado, né? E a comunidade, ela vive nessa guerra aí. Tem um grupo que odeia Dark Souls 2, que a mecânica é quebrada, os hitbox são lixo, é o pior Souls, e tem outro que ama, mas a verdade é que, cara, o Dark Souls 2, ele é um jogo inconsistente, ele tem muitos problemas, mas ele também é o mais generoso com conteúdo. Ele é um jogo que vai te divertir muito. Foi a minha porta de entrada pro Souls. E a música de Majula, a sensação de jogar Dark Souls 2 é diferente de tudo, cara. Então, ele realmente virou um dos mais respeitados com os anos. Mas no lançamento ele não foi tão bem. Em seguida a gente tem o Bloodborne. E, cara, o Bloodborne, o Miyazaki já disse que pra ele é o melhor jogo que ele já fez. É a personificação do que seria um Souls. Então, o Bloodborne, ele é uma obra de arte, e quando a gente fala isso, não é só um elogio vazio, ele é literalmente um jogo sobre arte, sobre a loucura de buscar conhecimento proibido, sobre o que acontece quando você vê longe demais, inclusive isso é uma mecânica do jogo, né? E ali você esquece o escudo, você ataca para recuperar a vida, o ritmo é diferente dos Souls, ele é mais agressivo, mais caótico. A estética Lovecraftiana é executada da melhor forma possível, cara. Não tem nenhum outro jogo que consegue trazer as criaturas, toda a estética do Lovecraft. Então, Bloodborne, cara, é um jogo, assim, eu diria que sem defeitos. Bloodborne é o favorito de quem gosta desses jogos de experiência. O maior ponto ruim, assim, que a comunidade diz sobre ele é o fato dele estar preso no PS4. Hoje a gente tem ele emulado no PC, mas infelizmente ele tá preso no PS4. E acho que talvez a gente nunca veja uma versão nativa pro PC, cara, o que é muito triste, porque Bloodborne é um jogo incrível. A gente tem, então, Dark Souls 3 lançado em 2016, e Dark Souls 3, ele é o mais polido da trilogia. O Miyazaki voltou na direção desse jogo, o ritmo ficou mais rápido, as boss fights ficaram mais espetaculares e mais cinemáticas, cara. O Dark Souls 3 tem alguns dos chefes mais cinemáticos e mais bonitos, então o fanservice tava lá em cima, e ele é o mais acessível, assim, para se começar. O jogo, ele é muito fácil comparado aos seus irmãos, e ele tem o Nameless King, que, cara... Nameless King é absurdo de incrível. Aquela boss fight é absurda. A crítica mais comum do Dark Souls 3 é que ele é linear demais, que ele perdeu a exploração do Dark Souls 1, que as áreas são mais corredores do que mundos. Mas, cara, toda a estética do Dark Souls 3, tudo que você vivencia, ele é uma experiência de fato. Então, assim, realmente ele é muito diferente do Dark Souls 1 e 2, mas eu acho que é uma evolução válida. Eu gostei muito do Dark Souls 3. Seguindo, a gente tem o Sekiro, Shadow Die Twice, em 2019. E daí, realmente, cara, a gente teve uma mudança gigante na estética do Souls, né? O Sekiro, ele é um jogo que tem uma história direta. Então, diferente dos seus irmãos, que não te conta muita coisa, o Sekiro conta. Inclusive, ele foi ganhador do jogo do ano, né? O Sekiro, ele é mais radical da From. Ele não tem builds, ele não tem escolhas de personagem. Você tem um personagem, uma espada e um sistema de parry incrível, tá?
O sistema de parry do Sekiro é brutal, ele condena o jogador quando o jogador erra. O ritmo de combate parece até uma dança, cara. Você tem que dar os parries, senão você não vence. Ataque, deflect, quebra de postura, execução. Quando você aprende o jogo, isso se torna muito viciante, cara, e muito recompensador. O Sekiro, ele divide a fanbase. Quem ama, ama demais Sekiro. E quem não se adaptou ao sistema de parry fala mal. Mas o jogo, cara, ele é punitivo. Eu diria que o Sekiro ele é o mais difícil da From. E ele é um jogo, assim, que ele te recompensa muito pela vitória. Mas, ao mesmo tempo, ele é um dos mais punitivos. E, cara, é o mais difícil, o mais recompensador. Mas ele não é pra todo mundo. Por fim, a gente teve aí o mais recente sucesso, que é o Elden Ring, em 2022. O Elden Ring, ele é um momento da From, cara, que ela saiu da sombra cult. Eu acho que daí ela já entrou ali no mainstream, né? Ela virou um fenômeno. Ele é um GOT. Vendeu mais de 25 milhões de cópias. E teve ali a colaboração do George Martin. Então, cara, não é mais um jogo cult da From, entende? O Elden Ring já é pra grande massa. E nele a gente tem um mundo aberto, diferente dos seus antecessores. Não é um mundo linear. Mundo aberto, principalmente focado na exploração, bem baseado no Zelda Breath of the Wild. Então, tudo que você vê no mapa, você consegue ir, você encontra alguma coisa, você ir no canto do mapa, no quinto do inferno, você vai encontrar algo e vai ser recompensador. Então isso é muito bom. Ele tem muitos chefes opcionais, pode ser um boss opcional mais difícil que o final do jogo, pode acontecer e tem, né? Mas isso é muito legal. E ele tem uma liberdade de builds incrível, que aí ele traz o que tinha no Dark Souls 2, né? Você consegue jogar com muitas armas, você consegue jogar com muitos status, você consegue fazer builds absurdas, cara. Eu já vi gente zerar com bow, com arco. Eu tenho um amigo que zerou esse jogo 5 vezes, uma das vezes ele zerou com arco. Então, pô, isso é muito louco. E a gente teve a DLC dele, né? A Shadow Dare 3 em 2014, que amplia o mundo. E consegue ampliar muito bem. Eu gostei muito da DLC, do que ela traz, é um conteúdo extra pro jogo. Cara, Elden Ring é realmente a porta de entrada, assim, pra quem quer jogar um Souls, eu diria. Tá? Ele não é o mais hardcore, na verdade é o mais fácil da franquia, mas ele é o mais... eu diria o mais seguro, o mais acessível. Pode ser. A gente tem alguns outros jogos da From saindo da saga Souls, e aí a gente pode citar o Armored Core, que é o Faris Rubicon, né, que foi lançado em 2023. É uma franquia, cara, de 25 anos que ficou meio ofuscada depois do Souls, né, não foi lançado muito, mas é um jogo muito legal pra quem gosta de mecha, é um jogo muito bonito, e ele tem boss fights muito, muito legais também, que trazem aquele DNA do Souls, né, pra um contexto diferente. Então eu gosto bastante. A comunidade ficou meio dividida, os veteranos da franquia Armored Core original, eles gostaram, né, da modernização do jogo, mas as pessoas que queriam o novo Souls acabaram não gostando muito, né, porque a gente não teve um novo Dark Souls. E aí a gente se pergunta, cara, qual que é o melhor? Qual que é o melhor pra você começar? Depende muito. Se você quer a melhor experiência de mundo e o mais acessível, é Elden Ring, eu diria, se você nunca jogou. Se você quer o melhor level design da história, Dark Souls 1. Dark Souls 1 com certeza. Se você quer a melhor atmosfera, Bloodborne. E se você quer o melhor combate, eu diria que você pode jogar o Sekiro. Mas se você quer começar do zero, pode ser ali o Elden Ring ou o Dark Souls 3. Eu acho que esses dois são jogos bons de entrada. Eu não diria pra você jogar o Armored Core de cara. Ele é um jogo mais de nicho e talvez seja um jogo que não te pegue tanto. Então, diria pra você iniciar pelo Elden Ring ou Dark Souls 3, que eu acho que você vai gostar bastante. E quando você morrer pela 50ª vez no mesmo boss e depois de madrugadas e madrugadas finalmente vencer, cara, você vai entender o porquê que a comunidade ama tanto e porquê a comunidade continua voltando. É recompensador demais você saber que você conseguiu aprender a movimentação daquele chefe o suficiente pra vencer ele, né? Isso fala muito até sobre a própria vida, cara. Então é muito legal. Tem vídeo toda quinta-feira às 19 horas. E é isso. Até o próximo vídeo e tente não morrer.